Olá, pessoal. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? O ESD Tomo 1, e hoje a gente vai falar sobre o Evangelho no Lar. Qual o objetivo, né, desse estudo? É identificar na reunião do Evangelho no Lar um ato de adoração a Deus. Ou seja, a gente precisa entender e identificar que durante essa reunião do Evangelho no Lar, a gente vai aproveitar para fazer a adoração a Deus. Destacar a importância dessa reunião e explicar como deve ser realizada a reunião do Evangelho no lar. Né? Então, a gente vai dar algumas dicas de qual a melhor forma de fazer essa reunião do Evangelho no lar. Logo no início, a gente pode encontrar alguns obstáculos, né? Por exemplo, a dificuldade de concentração, né? Por que isso acontece? Bom, pode acontecer por N motivos, né? Às vezes, quando você senta ali em família para fazer o evangelho no lar, de repente você acaba se distraindo, principalmente se tiver criança, né? Criança costuma se distrair fácil com qualquer coisa, não tem muita paciência de ficar ali sentado ouvindo, né? Mas essa dificuldade ela pode ser também devido ao pouco hábito de orar, né? Dificultando a sintonia com Deus, né? Principalmente a família que não tem muito o hábito de orar, que vai começar a fazer esse evangelho no lar, no começo vai ter essa dificuldade mesmo, porque não tem o hábito. Aquilo que a gente faz com frequência, repetidamente, a gente acaba ficando cada vez melhor, né, nisso que faz, e aí vai tendo mais facilidade de fazer. A partir do momento que você começa a fazer, você ainda está se habituando, está aprendendo, no início é normal ter essa dificuldade. Não só no Evangelho no Lar, mas até quando você vai fazer uma prece, uma oração, seja na hora de dormir ou ao acordar, né? A pessoa que não tem muito hábito de fazer isso, ela no começo ela tem dificuldade de encontrar essa sintonia, né? Não tem muito jeito e às vezes fica achando que tem que ter alguma frase específica, alguma fórmula específica de fazer isso, mas na verdade não é, né? Essa conexão, essa sintonia, ela vem de dentro e ela é muito simples. Ela é de uma forma humilde, né? Você se conecta a Deus através do pensamento, né? Do pensamento verdadeiro. Pode ser também uma falta de concentração devido à preocupação com a vida cotidiana, né? Então a gente tem que procurar evitar isso no momento do evangelho, né? Tentar esvaziar um pouco o pensamento, deixar as preocupações de lado, as tarefas, às vezes preocupação com o trabalho, com alguma coisa que tem que fazer, ou seja, deixa tudo isso de lado, né? Tenta evitar que esses pensamentos venham à cabeça, né? E tomar consciência, principalmente, da importância no Evangelho do Lar. Aqui, ao longo dos próximos slides, a gente vai ver, né, a importância do Evangelho, e a partir do momento que você entende isso, é muito mais fácil você buscar essa concentração, né, porque você vai realmente saber o quão é importante esse momento e você vai se dedicar por completo para que ele seja melhor aproveitado. Então vamos falar um pouco sobre a importância do lar na educação moral, né? A gente está falando de família, de filhos. Tem um livro de Joana de Ângeles que chama Constelação Familiar, né? É uma orientação religiosa na família, né? Então, como elemento fundamental na educação, a orientação religiosa à família torna-se inadiável. Então, aqui Joana deixa bem claro, né? A religião, a orientação religiosa é um elemento fundamental, ou seja, não é algo a mais, não é algo que venha a acrescentar, a somar. Não, ela é fundamental, ela faz parte da base da educação moral, né? O indivíduo que tem formação religiosa possui muito mais resistência em relação aos enfrentamentos morais, orgânicos, emocionais, do que aquele que não tem. Isso de fato, a gente observa mesmo, né? Pessoas, amigos, conhecidos. A gente vê que as pessoas que têm essa formação religiosa, essa base, elas têm uma resiliência, uma resistência maior nos enfrentamentos dos problemas da vida. Né? Então, a religião ela dá essa base, ela fortalece e as pessoas elas conseguem enxergar, né, além daquele problema. Né? Não só aquele momento, não fica fechado naquele momento,
fica sem esperança. Não, a pessoa que tem essa base religiosa, ela acredita, ela crê em Deus, crê em Jesus, ela sabe que aquele momento vai passar, ela busca forças e aprendizado para passar por aquela situação. A religião no lar estrutura-se essencialmente nas conversações de todo momento. Isso aqui é muito importante, né? Que fala da questão da religião no lar, ela não é só nos momentos em que você está fazendo uma prece, uma oração ou o evangelho, a todo momento, né? Então, nos estudos reservados, às vezes tem famílias, né, que fazem esses estudos, pelo menos uma vez por semana, né, para a reunião da família, que um exemplo é o Evangelho no Lar, nos diálogos de emergência. Então, é quando a família reúne para falar de alguma situação, algum problema. Ali também é um momento de você fazer uma adoração a Deus no sentido de respeitar as opiniões, buscar uma solução em conjunto, saber ouvir, ter paciência, né? Não julgar em excesso, quando sucedam acontecimentos deploráveis, enfim, no dia a dia. Ou seja, todo momento em que uma família se reúne, né, duas ou mais pessoas estão ali reunidas para algum propósito, todo momento é momento de você mostrar o amor ao próximo, né, o amor ao seu familiar, o respeito, a forma que você trata as pessoas dentro de casa, saber ouvir, né? Porque às vezes em casa as pessoas falam e a gente não dá muita importância, né? Entra por um ouvido, sai pelo outro, não dá muita atenção. Então isso tudo a gente tem que observar e ir mudando aos poucos na nossa vida. Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velha não se desviará dele, né? Provérbios. Esse provérbio ele é incrível, ele realmente mostra para a gente o quão é importante você ensinar a criança, né, de pequena, porque ela vai crescer com aquele ensinamento e vai, mesmo quando for adulta ou for velha, ela vai continuar naquele caminho, né, com base naquele ensinamento. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado a um homem prudente que edifica sua casa sobre a rocha. Né? Mateus, o Evangelho de Mateus. Então, aqui também esse texto ele é muito conhecido. Né? Aonde você constrói a sua casa, né? Qual que é a base? Né? É uma base sólida, concreta? Né? Você está construindo sobre a rocha ou sobre a areia? Né? Então, para que seja construída sobre a rocha, para que ela fique firme e forte e aguente todos os problemas que vão surgir, é necessário que você ouça as palavras de Jesus, né? Observe e as coloque em prática. Tem um livro de Chico Xavier que chama Jesus no Lar, né? E tem um capítulo que fala sobre o culto cristão no lar. Então aqui eu vou ler um pouquinho uma parte desse trecho do livro, que ele mostra como que Jesus foi aos poucos ensinando, né, as pessoas daquela época a importância desse encontro em família, né, de você fazer esse momento para falar sobre Deus, né? Então ele começa assim: povoara-se o firmamento de estrelas, dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu, hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro? Que faz para atender à tarefa a que se propõe? Certamente, senhor, redarguiu o pescador, intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrar a madeira, usar o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta.
Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Agora ele vai fazer essa comparação, né? Ele deu alguns exemplos de profissionais, né? Profissões, o que cada um faz para atingir o seu objetivo, né? Como que cada um age para chegar ao objetivo principal, né? E aqui ele vai falar um pouco sobre o lar. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Então veja só, ele fala que o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma, e que a casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Ou seja, é do berço familiar que se constrói, né, essa formação do indivíduo, e dali se exporta, né, você entrega, manda para o mundo essas pessoas. Se o negociante seleciona mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem aperfeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? Ou seja, ele faz uma comparação, do mesmo jeito que o negociante, o oleiro, os profissionais, eles precisam aperfeiçoar, buscar essa melhoria, buscar o melhor, fazer o melhor. Na família é a mesma coisa. Como que você vai querer uma sociedade com boas atitudes, com pessoas do bem, se isso não aconteceu no menor núcleo, que é o núcleo familiar, né? Que é onde você tem todo esse aprendizado, né? Se você aprende coisas que não são boas no núcleo familiar, você vai acabar levando isso para o lado externo. A paz no mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar o irmão, paz, próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Então aqui eles deixam bem claro, né? E isso tudo a gente tem que aprender no lar, né? Respeitar quem convive com a gente no lar. Aprender o amor ao próximo começa no lar. Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram a assistência, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversão e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Então aqui Jesus deixa bem claro, né, a importância de transformar esse lar numa fonte de ensinamento, fonte de luz, né, da palavra de Jesus, da palavra de Deus, né? Por que não fazer essa transformação ali? Porque todo aquele que buscar amparo, ajuda, apoio, ensinamento, conhecimento, ele vai encontrar ali a fonte da vida, né? A fonte da verdade, do amor de Jesus. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no silêncio, no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Então aqui mostra, né, da importância de cada indivíduo, né? Ele fala do grão, ou seja, de cada uma das pessoas. O Evangelho ele começa no indivíduo, né? Ele começa o indivíduo fazendo ali naquele núcleo pequeno da família e aquilo vai se expandindo, tá? Então, ele fala que o Evangelho ele não começou na multidão, né? Não começou do nada, muitas pessoas reunidas para fazer o Evangelho. Não, ele começou justamente no lar. Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas.
Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Então aqui é onde iniciou o evangelho no lar, né? O culto cristão no lar. Iniciou com Jesus em cada um dos lares, né? No lar de Pedro, onde ele mostrou o quão isso é importante. E essa formação, ele mostrou que isso vai se expandir depois para a sociedade. Então, o quão é importante que isso aconteça, que seja um elemento fundamental na educação moral. Então, Jesus é o grande instituidor do Evangelho no lar, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Né? Então, não importa o número de pessoas, né? 2 ou mais reunidos em nome de Jesus, ele vai estar no meio de nós. O Evangelho no lar e o Espiritismo, né? Às vezes pode ter alguma dúvida com relação a isso. E vem a seguinte pergunta: o Evangelho no lar, ele é uma prática criada pelo Espiritismo? Obviamente que não. Realizar o Evangelho no lar não é uma prática exclusivamente espírita. Ela é adotada em inúmeras religiões cristãs, pois o estudo dos ensinamentos do Mestre foi realizado pela primeira vez pelo próprio Jesus, como a gente viu, né? Em casa de Pedro. Tá? Então, para deixar bem claro, as religiões cristãs que fazem esse estudo dos ensinamentos de Jesus, a maioria delas tem esse hábito de fazer o evangelho no lar, né? Inclusive, aqui em casa, quando eu faço o evangelho com a minha família, isso pode acontecer em outras famílias também, né? Quando marido e mulher não têm a mesma religião, né? Então, o meu marido, ele é da igreja metodista. E, obviamente, aqui em casa tem a Bíblia, né, da igreja. E quando a gente vai fazer o evangelho no lar, não tem nenhum problema. Cada um leva os seus ensinamentos, né, aquilo que aprendeu, e a gente, em conjunto, faz esse estudo. Ele lê um trecho da Bíblia, né, a gente fala, discute sobre o tema, eu leio um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E assim a gente consegue em família sempre complementar as leituras, porque na verdade o ensinamento ele é o mesmo, né? Então acaba agregando muito na nossa família isso, essa união, né? Se a gente ficasse nessa disputa de não vai ler a Bíblia, vai ler só o livro de Kardec, não, eu não quero o livro de Kardec, eu vou ler só a minha Bíblia, a gente ia ficar dividido, não ia chegar a lugar nenhum, né? Mas a gente tem o respeito de aceitar, né, essas diferenças e entender que pouco importa o nome, né, o rótulo, o que importa é realmente a intenção, é você transmitir esses ensinamentos, as palavras de Jesus para a nossa família, tá? E como que a gente faz a preparação para o evangelho no lar? Né? Aqui tem algumas dicas. Preparemos nossa casa para receber o Mestre Jesus, harmonizando o ambiente, se possível, com música calma. Aqui é apenas alguma dica, assim, né? Algumas pessoas, assim como tem no centro, né? Quando a gente vai fazer algum estudo, fica no fundinho lá alguma música instrumental, né, que seja, mas que facilite essa concentração, né, esse momento em que a gente silencia, né, a nossa boca, o nosso pensamento, para se concentrar. Então é uma dica, dependendo se você tem alguma música que você acha bacana para fazer essa conexão, é bem legal. Embora a assistência do plano espiritual seja indispensável, não transformemos a reunião em trabalho mediúnico. Tá? Então, aqui é um ponto muito importante. Né? Entender que esse momento do Evangelho no lar não é um momento para trabalho mediúnico. Então, a gente não pode fazer confusão com relação a isso. Né? Então,
Teremos sim assistência do plano espiritual, depois eu vou mostrar, né, quais são as figuras, né, os espíritos que participam do evangelho com a gente, a função de cada um, mas o objetivo não é um trabalho mediúnico, tá ok? E se a gente fosse definir, né, o que é o evangelho no lar, qual seria a melhor definição? É uma reunião familiar de estudo e reflexão dos ensinamentos de Jesus, né, interpretados à luz da doutrina espírita, na qual se utiliza a prece como instrumento de ligação com o Senhor da vida, né? Então, é tudo isso que a gente falou, né? Uma reunião entre família, para você estudar, refletir, né, sobre os ensinamentos de Jesus, e a gente usa também da prece para fazer um melhor proveito desse momento, tá? A reunião da família em dia e hora previamente marcados para o estudo do Evangelho e a oração em conjunto. Então, o Evangelho no Lar ele passa a ser uma reunião periódica, né? Ele vai ter sempre um dia, um horário marcado para fazer esse estudo, tá ok? Então é importante escolher um horário em que todos da família vão estar presentes na maioria das vezes, né? E qual a importância do evangelho no lar? Lembra que a gente falou lá no início sobre os obstáculos, né? Uma das maneiras de vencer os obstáculos que podem surgir é entender realmente, assimilar a importância do evangelho no lar. A partir do momento que você percebe o quanto é importante, você começa a se dedicar ainda mais para fazer cada vez melhor. Então, o culto familiar do evangelho não é somente um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acende em torno. Então, não é só você buscar essa iluminação, né? Essa luz interior que vem de Deus, que vem de Jesus. Na verdade, isso vai se transformar também numa defesa, porque essas claridades espirituais elas vão te acompanhar continuamente. O homem que ora traz consigo inalienável couraça, ou seja, é uma proteção, né? Essas claridades espirituais, essa luz, ela nada mais é que uma proteção. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Olha como são fortes essas palavras, né? O lar se transforma em uma fortaleza. E o homem, ele desenvolve uma couraça, ou seja, tem algo mais forte e resistente do que isso? Toda vez que se ora no lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico, pois cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. A prece é processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acende em torno. Então, a prece, né, no Evangelho do Lar, vai fazer com que ocorra essa emissão eletromagnética, né? Ele fala de relativo poder, ou seja, a família ali reunida fazendo essa prece vai cada vez mais emitir essa luz, essa claridade, essa energia espiritual que vai proteger cada um dos indivíduos e proteger também o lar, tá? Tudo isso, toda essa claridade vai se acendendo em torno da família, em torno do lar. Então, eu acho que aqui fica bem claro, né, a questão da importância do lar, do evangelho no lar, que ele vai trazer não só os ensinamentos, mas vai trazer uma proteção, né, muito grande para cada indivíduo e para o nosso lar, né? Então, é o que a gente falou lá no começo, de você ter a religião, né? A religião na família, o quão ela é importante
para fazer toda essa proteção, essa resistência que se forma em torno de um lar, né? Vamos falar um pouco agora sobre quem são os participantes do Evangelho, né? Do Evangelho no lar. Então aqui a gente tem uma figura aqui sobre uma mesa onde está a família reunida fazendo o Evangelho, e a gente tem também seres desencarnados, né, presentes. Como a gente falou, não é um trabalho mediúnico, mas existe sim a presença dos seres desencarnados, né? Então, primeiramente, a gente tem a família, né, que participa do Evangelho. Vai ter o mentor espiritual, que ele vai estar inspirando na abertura do Evangelho. Depois, o espírito assistindo o encarnado, né? Então, cada encarnado tem o seu espírito de assistência. Tem os trabalhadores espirituais, né, no processo de sustentação. Para quê? Porque também podem vir espíritos necessitados que são trazidos para receber algum esclarecimento, algum auxílio. Então, eles vêm acompanhados desses trabalhadores, né, que fazem a sustentação desse processo. Espíritos protetores também, e os espíritos que ficam magnetizando a água, né, com fluidos salutares, e o espírito ajudando na explicação evangélica através da inspiração. Então, aquele que no momento, depois de fazer a leitura, né, ele vai fazer a explicação, aí vem essa inspiração, né? O mentor espiritual também, logo lá no início, quando vai fazer a abertura, né, da leitura, ele também faz essa intuição, né, essa intuição de qual é o melhor trecho daquele momento em que a família precisa receber determinada orientação, né? Então ele vai ajudar a intuir para que sejam trazidos para esse momento as melhores leituras para aquela família, tá? Então é dessa forma que a gente recebe toda essa assistência do plano espiritual no momento do Evangelho no lar. Qual a finalidade, né, do Evangelho no lar? Então, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo de maneira programada, essa é uma das finalidades, né? A gente tem esse livro de Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e inclusive a gente pode fazer a leitura dele, né, no Evangelho no Lar, ela pode ser sequencial, você começa desde o início, ou pode ser aleatória. Chega no momento da reunião, você abre numa página de forma aleatória e aos poucos você vai fazendo a leitura do livro, né? Então, tanto faz fazer em forma de sequência ou em forma aleatória. Criar o hábito do estudo evangélico e da oração em família. Lembra que a gente falou lá no início, né? A dificuldade pode surgir por não ter hábito. A partir do momento em que você assume esse compromisso de fazer o Evangelho no Lar toda semana, você começa a criar esse hábito, né? E esse hábito vai fazer com que você consiga executar essa reunião cada vez melhor, né? E os benefícios eles vão cada vez ficando mais fortes, mais acentuados, né? Essa proteção individual, a proteção do lar, né? A transformação do lar em fortaleza e tudo mais. E higienizar espiritualmente o lar por meio de pensamentos e sentimentos elevados em momentos de prece, paz e união. Então é justamente isso que eu falei, né? Esse momento do Evangelho no Lar, feito de forma habitual, ele vai fazer essa higienização espiritual do lar, né? Então vai trazer pensamentos e sentimentos elevados no momento da prece. Tudo aquilo que pode vir, né, de carga negativa no lar, isso vai sumindo, desaparecendo. Ou seja, é muito comum que a partir do momento em que a família começa a fazer o Evangelho no lar, os conflitos, as discussões, os problemas, eles começam a diminuir, né? Os momentos de discussão, de briga, eles podem até se acabar. Realmente, a partir do momento em que você se fortalece, que você tem essa luz espiritual dentro do lar, você, quando tem uma situação, você vai saber, de forma equilibrada,
a melhor forma de reagir, o que responder, né, o que falar, como fazer, de forma respeitosa, sempre seguindo os ensinamentos de Jesus. E quais os benefícios, né? Então, os benefícios espirituais vão pouco a pouco construindo cortinas de proteção fluídica, né? Então, aqui reforça um pouco mais essa questão dos benefícios, né? Dessa proteção. Ele chama de cortina de proteção fluídica, né? No lar. Dissolvem as energias negativas, né? Como a gente falou, essa luz, essa iluminação que vem nesse momento da prece, vai dissolvendo tudo aquilo que é negativo. Favorece a entrada de luzes espirituais e realizam uma faixa no campo espiritual. Realizam uma faxina no campo espiritual. Então, é justamente essa faxina dos pensamentos, né? Os pensamentos e energias negativas, tudo isso vai indo embora. Porque às vezes acontece, nós somos humanos, né? A gente acorda um pouco mal-humorado, acontece alguma coisa, a gente julga, já logo faz uma crítica, alguém fala alguma coisa, responde atravessado, nada tá bom, né? Ou seja, isso são coisas rotineiras, né, do ser humano, mas que não precisam acontecer. A gente pode sim viver sem passar por essas situações com tanta frequência, né? E o Evangelho no Lar, ele traz justamente isso, ele vai tirando, vai removendo, levando embora tudo isso, esses pensamentos que a gente tem, esse momento de impaciência, intolerância, tudo isso vai indo embora. Mas é aos poucos, né? A gente precisa ter o hábito, né? Não é uma vez, duas vezes que você faça o evangelho que você já vai adquirir todos esses benefícios, né? E como realizar o evangelho no lar, né? Você vai escolher, como a gente falou, ele é periódico, né? Você vai escolher uma data, né? Um dia e uma hora da semana em que seja possível a presença de todos os familiares, ou da maior parte deles, inclusive das crianças. Vai reunir os familiares e possíveis amigos que estejam presentes em um local da casa onde possam estudar e orar tranquilamente sem serem interrompidos. Então, aqui é muito importante. Você precisa escolher o melhor dia da semana, geralmente o fim de semana ou um dia à noite em que todos estejam presentes, e vai escolher o local também, né? Um local adequado, não pode fazer em qualquer lugar para não ter distrações, né? Geralmente a gente faz na mesa mesmo, né? Na mesa de jantar. E caso tenha alguma visita, algum amigo presente, você não vai cancelar, né? Não vai deixar de fazer. Você chama ele para participar junto. Caso ele não queira participar, não tem problema, ele pode aguardar na sala, em outro lugar, mas é importante que aconteça essa reunião, independente se tem alguém a mais na casa ou não. Aí você coloca um pouco de água para ser fluidificada para cada pessoa presente, né? Então, geralmente você coloca um copinho, aquele copinho de café pequeno de água para cada uma das pessoas. E caso algum familiar não esteja presente, você deixa também uma jarra com a água para ser fluidificada. E depois, quando a pessoa chegar, ela pode tomar essa água e receber os benefícios, tá? A reunião poderá ser dirigida pelo responsável pela família ou por quem ele determinar. Será feita uma prece inicial, simples e espontânea, seguida da leitura de uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, quem conduz a reunião do Evangelho no Lar pode ser o chefe da família ou outra pessoa, né? Não tem nenhum problema. E aí faz-se a leitura do Evangelho. Faz-se um comentário simplificado sobre o conteúdo da mensagem lida, buscando a essência do ensinamento, né? Então, após a leitura, você escolheu ali um trecho, fez a leitura, aí você começa a fazer os comentários e as outras pessoas que estão ali participando, elas também podem contribuir, né, nesse comentário. Não é nada muito longo, muito extenso, né, mas o importante é o entendimento, é você realmente conseguir demonstrar qual é a essência daquele ensinamento, daquele trecho que você leu.
Aí faz a oração fraternal, né? Pedindo proteção para o lar, afastando as vibrações doentias que por acaso estejam envolvendo. Aqui são exemplos, né? Proteção para as famílias presentes e os ausentes, os amigos, vizinhos, assistência espiritual a todos os enfermos, crianças, jovens, desencarnados e outros, e paz para o seu bairro, cidade, Brasil, mundo todo, né? E no fim, você faz a prece final ou de encerramento com as palavras simples de agradecimento a Deus, a Jesus e aos amigos espirituais. E bebe a água, né? Então, como eu falei, essa prece, ela é uma prece mais espontânea, né? Não é algo muito longo, né? Você faz ali uma prece sincera, colocando para fora, né, o sentimento, agradecendo ali toda a assistência do plano espiritual, né? E em família você encerra a reunião, tá? E por último, para finalizar, vem aqui algumas recomendações relacionadas ao Evangelho no lar, né? De forma resumida, o que a gente tem? Não permitir conversação menos digna antes, durante ou depois da reunião. Né? Falar de tragédias, pessoas, religiões, ou seja, você tem ali sempre um horário marcado, é importante respeitar esse horário do Evangelho no lar, e você tem que cuidar também para que minutos antes de iniciar esse Evangelho, o lar esteja em paz, em harmonia, né? Que as conversas que surjam sejam conversas edificantes, tá? Por que acontece isso? Porque o plano espiritual ele se prepara, né, para estar presente ali, para dar assistência, e ele é sempre muito pontual, eles chegam alguns minutinhos antes, né, no lar, para se preparar ali para a reunião. E aí imagina que desagradável, né? Chega ali toda a assistência espiritual e a família está em discussão ou está falando mal do vizinho, falando mal de algum parente, ou seja, não é adequado, tá? Não suspender a reunião por motivo de visita inesperada, essas serão convidadas a participar, passeios ou acontecimentos fúteis, né? Então é como eu falei, se tem alguma visita em casa, você chama, convida, caso não queira participar, não tem problema, a pessoa fica aguardando em outro cômodo da casa, né? E não suspender também por qualquer motivo, por algum acontecimento mais fútil, algum passeio, alguma coisa, ou seja, a reunião do Evangelho no Lar não é algo que demore muito, né? Então, se você tem que sair, fazer alguma coisa, você pode tranquilamente aguardar ali, terminar a reunião, aí você vai fazer o seu compromisso. Se não foi possível haver a reunião, por viagem ou um motivo de força maior, avisar antecipadamente a espiritualidade, ou seja, às vezes realmente não é possível, né? Tem algum acontecimento, algum fato que realmente não tem como, vai ter que fazer em um outro horário, né? Então, em pensamento, é bom avisar a espiritualidade que não vai ser possível, para que ela se prepare, para que não apareça e fique aguardando e a reunião não aconteça, né? A reunião deverá ter a duração entre 20 e 40 minutos, ou seja, não precisa ser algo muito extenso, né? É o tempinho ali de você fazer a abertura, faz uma prece inicial, faz a leitura, reflete sobre os ensinamentos, depois faz uma prece e uma oração final, né? As crianças presentes serão convidadas a participar das atividades da reunião, contribuindo com a prece ou mesmo participando dos comentários, tudo conforme sua idade, capacidade ou possibilidade. Então, independente da idade, é importante colocar a criança ali no momento. Mesmo se for bem pequenininha, coloca na cadeirinha, fica ali, não tem problema se precisar dar algum brinquedinho na mão para a criança ficar em silêncio, né, quando ela ainda não sabe falar, mas é importante estar ali presente. E aos poucos a criança vai se habituando, né? Aqui em casa aconteceu dessa forma, minha filha, a gente começou, ela tinha 3 anos de idade, então no comecinho ela ficava, se distraía bastante, queria mexer nas coisas, né? Enfim, não tinha muita paciência, mas a gente aos poucos foi indo, foi levando, foi pedindo para
para que ela participasse, falasse alguma coisa, repetisse a prece, né? Então hoje a gente consegue ter realmente a participação dela quando a gente fala sobre algum trecho e algum ensinamento, ela começa a dar exemplos do dia a dia dela, né? Então, para ela dar exemplos e para tentar entender e a gente vai ensinando, é bem bacana. Às vezes ela faz a prece final também, sozinha, então é muito bonitinho você ver a criança realmente ela ir assimilando aqueles ensinamentos. Não é conveniente haver manifestações de espíritos, pois a reunião, sob assistência de benfeitores espirituais, não tem essa finalidade. Deixa eu só tirar a câmera aqui para eu conseguir ler. Então, como a gente falou, o Evangelho, ele o Evangelho no Lar, ele não é uma sessão mediúnica, não é um trabalho mediúnico, né? Por isso não é conveniente começar a ter manifestação de espíritos, tá ok? Não é esse o objetivo. E o passe, né? A finalidade básica do Evangelho no Lar é de esclarecimento, mas desde que alguém esteja necessitando, o passe pode ser aplicado, né? Então, como a gente falou, o Evangelho no Lar não é um momento para dar passe, mas em caráter de exceção, caso seja necessário, alguém realmente esteja precisando e a pessoa que está ali participando tenha conhecimento e condições para dar esse passe, isso pode ser feito. Tá ok? Então, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês realmente possam, aqueles que já fazem o Evangelho no Lar, né, possam continuar fazendo e tenham aprendido algo, né, que tenha acrescentado nesse estudo. Eu, particularmente, já tinha lido bastante sobre esse tema, mas a preparação desse estudo me fez refletir sobre alguns detalhes que eu ainda não tinha aprendido. Então, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.